Bom dia! Estamos ao vivo para a nossa terceira aula da maratona de aquecimento que antecede a nossa jornada do perito social. Obrigada pela forma como vocês têm respondido a estas aulas que têm acontecido pontualmente às 8h05 da manhã. Hoje, nossa terceira aula, e nós vamos falar sobre os desafios e as oportunidades do assistente social enquanto perito social. Então vamos lá? Temos aí poucos minutos, né? A proposta da aula é de 30 minutos, então essa voz está ainda mais linda. Eu ainda estou muito rouca, estou me esforçando bastante aqui. Talvez hoje seja com emoção, porque tá dando uma tossinha de vez em quando, mas eu já estou me recuperando bem, graças a Deus. Obrigada, gente. Bora para nossa aula. Vamos falar hoje sobre os desafios e as oportunidades da perícia social. Eu sempre trago as informações sobre a perícia, como eu faço as perícias. Teve gente que falou hoje que na segunda-feira, professora, da maneira como você fala, parece que é tão fácil. E eu disse que eu sempre trago aquilo que de fato eu faço. Então, a prática traz talvez essa aparência de facilidade, mas não é tão fácil assim, tá? Eu trago aqui tanto as oportunidades como os desafios. Vocês precisam entrar para o mercado de trabalho sabendo que sim, teremos desafios, mas também temos estratégias para enfrentar esses desafios. Então, os desafios, a aula tem esse objetivo de trazer os desafios e o enfrentamento deles e também trazer as oportunidades que nós temos enquanto perito social. Alguns dos desafios que nós temos, não só na perícia, né? Eu acredito que esses desafios que eu vou trazer aqui para vocês enfrentam também em todos os espaços de trabalho. Todos os espaços socioocupacionais que têm um assistente social enfrentam esse tipo de desafio, porque a nossa atribuição, o nosso objeto de trabalho é o enfrentamento das expressões da questão social. Nós lidamos com essas expressões todos os dias. Então, não é só na perícia, mas também em todos os outros trabalhos. E a gente enfrenta o quê? Muita exposição a situações de conflito. Geralmente, há muitas situações de conflito, especialmente conflitos familiares, onde nós lidamos com todas aquelas situações. Quando eu trago aqui que nós atuamos em processos de guarda, de prestação de alimentos, guarda compartilhada, guarda unilateral, um quer ficar com uma coisa, outro quer ficar com outra, e aí prestação de alimentos, ou então processos de curatela. Ai, tem um idoso que precisa ser curatelado, tem filho, não tem, o filho não quer cuidar, o filho quer cuidar, quem que vai fazer? Então, assim, são situações de conflitos que nós estamos diretamente ligados. São situações de abuso, são situações de negligência, de desproteção. Então, isso às vezes deixa o assistente social, muitas vezes até abalado, a depender da situação que ele está atuando. Então, nós enfrentamos esse desafio que essa exposição, né, essa exposição diária a situações conflituosas. Também tem uma situação que é bem delicada da gente lidar, vocês que são assistentes sociais que atuam com isso vão entender o que eu estou falando, que é ao mesmo tempo que você precisa ter uma empatia, você precisa ter aquele acolhimento, aquela escuta qualificada, você precisa compreender aquela situação e ter ali a empatia com aquela pessoa, com aquele sofrimento, com aquela desproteção, com aquela violência. Ao mesmo tempo que você precisa ter essa postura, você também precisa se manter numa postura ética, profissional, porque se você se envolve muito emocionalmente, você acaba ficando abalado com aquelas situações, acaba se envolvendo emocionalmente, carregando aquelas cargas e a sua avaliação começa a ser um pouco mais parcial. Então, embora a gente tenha que ter essa empatia, a gente precisa ter esse acolhimento, a gente precisa tomar cuidado e manter uma postura profissional, ética, tipo, manter assim um distanciamento, mas ao mesmo tempo estar próximo. Vocês conseguem me entender nessa situação que eu tô falando? Ótimo. É uma situação que a gente precisa estar bem atenta enquanto a gente tá ali atendendo.
Ah, obrigada. O pessoal está dizendo que está dando para compreender e faz todo sentido, né, gente? Faz sentido. Você está exposto a situações conflituosas, situações de vulnerabilidade, e ao mesmo tempo você tem que ter uma empatia naquela situação, o saber ouvir, saber acolher, mas também manter uma postura ética, uma postura meio que de distanciamento para não se envolver completamente ali, até porque você vai precisar depois produzir um documento, você vai produzir um laudo, você vai fornecer informações importantíssimas daquela família ao juiz. E isso às vezes também é um desafio muito grande. Eu percebo uma pressão, né, muito grande da parte dos assistentes sociais na hora de elaborar os seus laudos, uma expectativa, um medo, uma apreensão. Eu recebo isso diariamente. Será que eu escrevi certo? Será que falta alguma coisa? Preciso escrever mais alguma coisa? Está faltando? Não está faltando? Está correto? Está adequado? Então eu vejo que essa é uma pressão. Então, na hora de escrever, a pessoa fica preocupada. Isso é um desafio muito grande que a gente enfrenta também, porque de fato muitos outros profissionais vão ter acesso àquilo que nós escrevemos. Então, há uma grande responsabilidade, sim, é um desafio, porém, uma capacitação faz com que você tenha mais segurança naquilo que você está fazendo. Isso tudo traz um impacto muito grande para a nossa vida. E se a gente não tomar cuidado, isso impacta a nossa vida emocional, a nossa vida física. Então, para isso, existem muitas estratégias de enfrentamento para essas situações que nós estamos lidando aqui. A Paula diz que na enfermagem também é assim, olha que interessante. Então, assim, existem esses desafios que eu trouxe aqui para vocês, alguns deles, mas também existem estratégias que a gente pode utilizar para lidar com essas situações. Por exemplo, quais são as estratégias? Você pode ter uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio profissional muito legal. Eu tenho colegas advogadas que lidam com essas situações, com esses processos. Eu tenho colegas assistentes sociais que são peritas, que atuam juntamente comigo. E também eu tenho colegas que começaram, duas inclusive, começaram a trabalhar recentemente nos TJs. E é muito legal porque quando elas têm dúvidas, elas ligam para mim. Quando eu tenho dúvida, eu ligo para elas. As minhas amigas advogadas, nós trocamos informações muitas vezes, porque eu pego às vezes processos e tem situações, como eu disse ontem, né, da gente conhecer o mundo jurídico, que tem prazos, que tem, como que eu posso dizer, tem termos jurídicos, tem situações que ali o assistente social não conhece muito. E a gente precisa adentrar nesse meio e conhecer. Então, eu tenho essa rede de apoio. Ligo para minhas colegas advogadas, assistentes sociais, elas ligam para mim. Então, a gente tem essa rede de apoio, a gente tem esse suporte. Uma se sustenta, uma orienta a outra, e isso é muito importante. Então, sempre que elas precisam, eu estou à disposição para ajudar, para orientar, e sempre que eu preciso, elas também estão. Então, isso é muito importante que se tenha. Outra coisa importante, você pode ter também, caso queira, caso seja possível, um suporte psicológico, fazer terapia. Isso é muito importante para o seu autoconhecimento, para você saber lidar com essas situações, principalmente quando você não consegue separar o trabalho do pessoal. Outra coisa importante também, praticar o autocuidado. Isso é importantíssimo. Não só nessa situação profissional, incluir atividade física faz bem para o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional. Atividade física, meditação, caminhada, uma dança, seja aquilo que você gosta de fazer, um hobby, cuidar de plantas. Eu tô quase virando mãe de planta, gente. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu tô com 4 plantas aqui em casa que eu tô um xodó, que vocês não têm noção. Com relação ao autocuidado aqui, rapidamente, vocês estão vendo que eu ainda tô saindo aqui dessa gripe, né? Mas no domingo eu tava com a gripe muito forte, mas muito forte, toda congestionada, a garganta toda inflamada, eu não conseguia falar. Eu amanheci assim muito ruim, muito ruim. Aí eu levantei da cama e fui pro sofá e montoei lá. Aí eu olhei pra mim e falei, o quê? Com cara de doente? Não. Levantei, me troquei, me arrumei, maquiei, arrumei cabelo. Eu coloquei nos stories, quem me acompanha aqui viu. Aí arrumei meu cabelo, me arrumei, maquiei, fiquei lá e voltei para o sofá.
amontoei no sofá, mas arrumada. Eu falei, com cara de doente, não. Aí até teve uma seguidora que falou assim lá no direct, nossa, professora, eu não acredito, você tá doente, tá nessa situação, garganta inflamada, nananana, e você foi se arrumar. Eu falei, claro. Eu falei, eu não sou obrigada a olhar pra minha cara e ficar com cara de doente. Eu tô doente, mas com cara de doente eu não vou ficar, né? Aí ela falou assim, ai, eu preciso aprender com você, professora, porque eu fico muito mal arrumada em casa o dia inteiro. Nossa, eu não tô nem aí, eu não me arrumo, eu não me troco, eu não fico bem arrumada e não sei o quê. E aí eu falei, tá vendo? A partir de hoje agora você vai se arrumar. Nem doente não é para deixar de se arrumar. Vai levantar, vai se arrumar todo dia. Isso faz bem para você, faz bem para sua autoestima. Tem gente que fala, se arruma para o seu marido, se arruma para os seus filhos. Ok, isso vai ser uma consequência para eles, porque a primeira a ser beneficiada sou eu. Aí a partir de mim vai para eles. Então, gente, o autocuidado é importante para você, para sua saúde, uma atividade física. Ah, mas eu não tenho condição de fazer academia. Quantas vezes vocês viram aqui nos meus stories eu fazendo caminhada aqui no condomínio? 1 hora por dia caminhando. É grátis, ar livre. Você pode pensar o que você quiser, você pode orar, você pode cantar. Gente, isso faz bem. Isso faz bem. Então, assim, o autocuidado é importantíssimo. Inclui aí nem que seja uma caminhada. Não tem problema qual seja, o que você vai fazer, mas faça. Isso é uma das estratégias para você poder lidar com essas situações que você precisa. Certo? Tudo bem aí? Deixa eu ver. Tá vendo? Ó lá, tem pessoas que ficam com situações emocionais muito abaladas dependendo do tipo de trabalho. Então, não é só a questão da perícia social. Eu tô trazendo aqui com relação à perícia, porque eu atuo como perito. Mas as pessoas que trabalham nos CREAS, nos CRAS, que trabalham especial em instituição, por exemplo, de crianças e adolescentes que estão institucionalizados, são situações muito difíceis. Então, a nossa profissão não lida com situações fáceis. Então, são alguns desafios que nós enfrentamos, mas também existem situações que você pode, no SUS, muito bem, são situações que você pode fazer para poder enfrentar essas situações. Então, outra coisa também, um treinamento contínuo, capacitação. Muitas vezes você tem medo de escrever, então faça uma capacitação, uma escrita. Tem medo de fazer visita, de fazer entrevista, faça uma capacitação nesta área. Ah, eu não sei fazer perícia, estou começando agora, então como que eu faço e tal? Faça uma capacitação, não entre sem saber o que você tem que fazer. Eu recebo isso daqui também diariamente. Comecei a fazer perícia e eu não sei o que eu faço. O que eu pergunto? Como que eu faço? Eu tenho que fazer aceite? Eu não faço aceite? Eu tenho que pôr no processo? Eu não ponho no processo? Eu posso recusar? Não posso recusar? Eu marco? Eu não marco? Quem que eu entrevisto? O que eu pergunto? Eu recebo isso diariamente. Por quê? Faz o cadastro, começa a receber nomeação e não tem ideia do que tem que fazer. Isso vai trazer um estresse muito grande mesmo. Isso vai trazer problemas emocionais, físicos, porque a pessoa entra sem saber o que tem que fazer. Então, também não deixe de buscar uma capacitação. São várias situações que você pode se prevenir para poder cuidar aí da sua saúde mental e física dentro do seu espaço de trabalho. Lógico, se não souber separar o trabalho do pessoal, adoece. Além disso, ainda tem desafios éticos dentro da nossa profissão. Tem a confidencialidade, o sigilo profissional. Nós precisamos coletar aquelas informações, mas nem sempre você vai expor tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que foi falado. Precisamos, na perícia social, manter a imparcialidade. Ontem eu falei de uma pessoa, de uma perita, que não sabia qual era o papel dela dentro do processo. Nós não vamos defender uma parte ou outra, nós vamos defender aquela situação que está em risco, aquela situação de vulnerabilidade, aquele direito que está sendo violado. E aí não me importa se é essa parte ou se é essa. Eu vou dizer o que está sendo acontecido ali naquela situação. Há uma violação de direito, há uma desproteção, há um acesso a um direito que essa pessoa precisa ter. Então, independente de qual parte seja, eu vou ser imparcial e eu vou dizer aquilo que é preciso ser feito naquele processo do ponto de vista do serviço social, que é baseado na viabilização de direitos.
Outra coisa importante, existem muitos conflitos de interesse, muitos. Essa semana eu fiquei assim muito chocada com uma aluna que foi nomeada no processo e ela foi nomeada no processo, o advogado identificou quem era a perita, ligou para a perita, ligou para ela, dizendo para ela o que ela tem que fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, em favor do cliente dele. Eu achei um absurdo, eu achei uma falta de ética, eu achei uma pressão muito grande, um assédio moral, porque é relação de trabalho. Ele identificou a perita e ligou para ela para dizer o que ela tem que fazer. E nós temos que nos posicionar. Ninguém vai dizer para você o que você tem que fazer, a não ser você, enquanto perita assistente social, ou alguma professora que te orienta. Ó, é assim que faz, é assim, é assim, é assim. Agora, vem um advogado da parte ligar para dizer o que o perito tem que fazer. Isso é um absurdo. É um absurdo, conflito de interesses. Ele não tinha que ter ligado para ela sequer para falar sobre o processo. Cadê a ética profissional? Então, nós sofremos também muitas pressões. E aí sofremos esse conflito de interesse e você precisa saber se posicionar. Se coloque no seu lugar de perita, assistente social, uma parte no processo. Você tem autoridade ali. Ninguém tem que dizer o que você vai fazer ou o que deixar de fazer, a não ser o juiz. Ele te dá a ordem, faça. Estudo social, estudo socioeconômico, perícia social. O juiz vai dizer o que você vai ter que fazer. Agora, advogado, ou a parte, quem você tá tendo. Não, aí não. Se posicione, aprenda a se posicionar, tá? É isso mesmo. Então, a gente enfrenta dilemas, a gente enfrenta situações complicadas, mas nós temos como lidar com todas essas situações. Você precisa aprender a se proteger, a falar com segurança, a escrever com segurança, a entrevistar com segurança. Isso tudo você pode fazer buscando uma capacitação. Outra coisa que lidamos também é identificar os fatores de risco, identificar os fatores de negligência, de desproteção, avaliar as necessidades daquela família para a gente entender quais são o que é melhor ser feito naquela parte, né? Sempre que eu falo que eu dou aula de parecer, eu falo que no nosso parecer social a gente diz ali o que parece ser melhor para aquela situação. Então, nós só vamos saber o que parece ser melhor para aquela situação do ponto de vista do serviço social quando nós conseguimos fazer essa análise e entender a necessidade, identificar quais são as situações de violência, quais são as situações de vulnerabilidades, quais são as situações, por exemplo, das expressões da questão social que se manifestam ali naquele processo que você está atuando. Então, nós temos várias formas de se proteger, temos várias formas de nos posicionarmos. Não precisamos ser aquela pessoa autoritária, aquela pessoa distante, aquela pessoa fria. Não precisa, de jeito nenhum. Mas também você, dependendo da situação, não pode deixar a pessoa vir querer dar ordem no seu trabalho e dizer aquilo que você tem que fazer, né? Totalmente antiético, Aline. Eu achei desrespeitoso demais da parte dele. Então, a partir do momento que a gente faz as nossas avaliações, as nossas análises, a gente consegue também dar direcionamentos e encaminhamentos e sugerir o que é melhor ser feito naquela situação. E aí a gente utiliza o quê? As nossas ferramentas, nós utilizamos os nossos instrumentos técnicos, nós utilizamos o nosso conhecimento, a análise, e tudo isso a gente faz durante a nossa perícia, durante o nosso trabalho, durante a preparação, durante o desenvolvimento daquilo que você precisa fazer. Então, são de fato muitos desafios, mas nós temos muitas oportunidades também. Enquanto assistente social, você pode se preparar com uma capacitação contínua, ter uma especialização naquela parte que você quer atuar, que você gosta, que você pretende investir mais tempo. Você pode ter reconhecimento, credibilidade no teu trabalho. Se você não deixar com que essas pessoas digam o que você tem que fazer e você vai lá e faz um trabalho competente, um trabalho admirável, um trabalho fundamentado, você vai ser reconhecido, você vai ter credibilidade no teu trabalho, você vai receber muitas mais nomeações para poder atuar. Porque o juiz ele precisa de uma pessoa que de fato traga para ele soluções.
Não adianta ser um profissional que venha trazer um laudo que vai ser impugnado, que vai ser questionado, que não está completo, que não está bem escrito. O juiz não precisa disso. Então, a gente pode sim ter reconhecimento, credibilidade, ter muito mais nomeações a partir de um trabalho de excelência, a partir de um trabalho bem feito. Você pode desenvolver esse trabalho a partir de treinamento, de capacitação, de leitura, de estudo. Você pode conseguir se realizar profissionalmente trabalhando dessa forma. Você vai ter satisfação pessoal, você pode desenvolver um trabalho de excelência, você pode desenvolver o seu autoconhecimento e identificar quais são as áreas que você quer atuar, que você gosta de atuar, que você vai se empenhar para atuar. Tem pessoas que falam, Jane, eu quero atuar como perito somente em partes de benefícios previdenciários e assistenciais. Vai ser perito só na Justiça Federal. Ah, não, eu quero trabalhar com famílias, eu quero entrar em processos de familiares. Então, vai trabalhar vai fazer perícia na Justiça Estadual, na vara de família. Isso tudo eu vou trazer essas orientações para vocês na segunda-feira, na jornada do perito social, porque nós estamos finalizando a nossa aula, já estou aqui com meu tempo estourado. Enquanto assistentes sociais, nós temos esta oportunidade de atuar como perito social. Você pode atuar como assistente técnico também, que é considerado perito das partes. Como perito, você é nomeado pelo juiz. Como assistente técnico, você pode ser nomeado pelas partes. Então, nós temos muitas oportunidades de trabalho enquanto assistente social. O que eu estou trazendo aqui especialmente é como perito social, de forma autônoma, fazendo seus cadastros nos tribunais e ofertando um serviço de excelência, porque a partir do seu laudo e do seu parecer, você vai subsidiar uma decisão judicial. Então, isso é muito importante. É uma oportunidade incrível de trabalho. Eu já sou perita há 7 anos e tenho atuado tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para o seu conhecimento. Não deixe de fazer atividade física, de se arrumar, levanta essa autoestima, bora quarta-feira, que hoje é dia de trabalho. E vamos nessa. Amanhã temos a aula de número 4. Eu espero você às 8h05 da manhã aqui no meu Instagram. Um beijo, até amanhã.